Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia! Um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver. E olha, uma paz imensa nos é revelada e com certeza atravessa nossas retinas e faz morada em nossos corações. É a paz do programa Aceite Onoye, um modo Feliz de Viver. E hoje o programa, como sempre, muito especial. Na palestra, o preletor Heitor Miyazaki traça um roteiro para a sua alma ser feliz de hoje e, com certeza, eternamente. Com o tema Transcenda o Karma e Veja a Imagem Verdadeira. Você não deve ver o mal como existência verdadeira. Aquilo que está acontecendo, aquilo que está ocorrendo conosco como uma coisa ruim, desagradável, um problema, doença, problema com uma pessoa, com outro, filho, parente, seja lá com quem for, não olhe como uma coisa ruim. E no quadro de perguntas e respostas, ele de novo nos privilegia em mais um quadro de perguntas e respostas. O preletor Heitor Miyazaki é recebido pelo preletor Enio Masaki Hara e ambos respondem o que fazer para ter um relacionamento harmonioso com os colegas de trabalho. Se você ficar com pensamento crítico, se ficar julgando, criticando, na hora você não vai conseguir se harmonizar. Então fique conosco e nunca mais seja apanhado em desânimo, medo ou desavença, pois olhando o nosso programa você manifesta cada vez mais a sua natureza de Filho de Deus perfeito. Tenha certeza disso. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Aceite Onoye de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Ei, amigo, amiga, seria a vida só uns deveres a serem cumpridos? Passar anos sendo reprovado por tudo o que faz, depois sofrer uns castigos pelo que fez de errado e, finalmente, alguém pegar nas alças do seu último transporte, aquele que leva até a cova? Definitivamente não. Por isso, transcenda o karma e veja a imagem verdadeira. Este é o tema que você acompanha agora na palestra do preletor Heitor Miyazaki. Olá, muito obrigado. Pessoal da Imperatriz, São Luís, muito obrigado, um abraço. Espírito Santo, muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos estudar um pouquinho sobre o karma. Transcender o karma. Primeiramente, o que é o karma? Então, nesse livro, A Humanidade Isenta do Pecado, aqui menciona
sobre o que é o karma. O karma, no capítulo 2, diz o seguinte: o karma é como uma gravação. Aquilo que nós gravarmos numa fita cassete ou num CD, posteriormente, na hora que você for executar, for dar o play, você vai ouvir aquilo que você gravou. Da mesma forma, nós podemos gravar no nosso subconsciente, não no caderno de Deus, alguns karmas negativos que posteriormente isso poderá afetar a nossa vida. Por isso que aquela frase de quem semeia vento, colhe tempestade, há de colher o que semeaste, está se referindo à lei do karma. A colher aquilo que você plantou, ou seja, lei da causa e efeito, que é a mesma coisa. Os nomes são diferentes, mas é mais a mesma coisa. Nesse livro, A Verdade 8, menciona: você não deve ver o mal como existência verdadeira. Aquilo que está acontecendo, aquilo que está ocorrendo conosco como uma coisa ruim, desagradável, um problema, doença, problema com uma pessoa, com outro, filho, parente, seja lá com quem for, não olhe como uma coisa ruim, não olhe como uma coisa real, porque Deus não criou isso. Deus criou só o bem. Deus é amor e Deus fez tudo à sua imagem e semelhança. Todos os seres são imagem e semelhança de Deus. Por mais que o seu oponente lhe pareça mal, por mais que uma pessoa que é o seu concorrente, o oponente, o inimigo lhe pareça mal, quando você acreditar que não se trata da realidade, mas obra do karma, aí você vai começar a entender melhor. Não é uma coisa que Deus criou, mas um karma que você está passando. Consta um caso de um fato que aconteceu com Edgar Cayce. No livro A Verdade 5 consta fatos que aconteceram, pessoas que plantaram situações desagradáveis em outras encarnações, e nessa vida estava colhendo essa situação. Um fato que me lembro é de uma moça, de uma senhora, que aos 42 anos sofreu uma queda, e com o tombo que ela levou, ela passou a ter um problema muito sério na coluna e caminhar de uma forma muito envergada, com o corpo totalmente curvo. E quando ela foi até Edgar Cayce, que foi um sensitivo, famoso sensitivo norte-americano, ele se auto-hipnotizava. Em estado de auto-hipnose, ele via onde é que estava a causa, o karma, aquele karma que a pessoa plantou numa vida anterior. Essa senhora, numa vida anterior, ela era uma pessoa da alta sociedade no Império Romano, e no momento que os cristãos eram jogados na arena para enfrentar as feras, os tigres, os leões, e quando acontecia de algum cristão caminhar muito ferido, já quase sem condições de vida, cambaleando, ela ria dessa desgraça, ria da desgraça da outra pessoa. Rindo da desgraça, ela criou um karma. Esse karma que ela criou, de rir do sofrimento alheio, começou a se manifestar algumas encarnações posteriores. Foi quando ela levou um tombo e, através dessa queda, passou a caminhar exatamente como caminhavam os cristãos na arena. Então esse é um karma que a pessoa plantou e estava colhendo. Mas, aqui diz, se você passar a ver o outro não como uma pessoa má, não, e que isso é uma obra do karma, uma consequência da desintegração kármica, ou seja, de colher o fruto que ela plantou, mas passar a contemplar a imagem verdadeira, o eu verdadeiro da outra pessoa, aquele que parecia inimigo, transformar-se-á em aliado, e que parecia ser mal, transformar-se-á em bem. Então, há uma forma de você transcender o karma, sim, fazendo o bem. Basta fazer o bem. Um fato que aconteceu, não me lembro, li uma coisa assim, aconteceu na China, muitos séculos atrás, de uma senhora que não suportava mais a sogra e foi pedir um conselho para um senhor que mexia com ervas e falou o seguinte: eu não suporto mais a minha sogra, o que eu faço? Eu não tenho mais jeito, odeio aquela mulher, odeio.
Então ele disse, faça o seguinte, mate-a aos poucos. Eu vou te dar um veneno e você vai pondo aos poucos na comida dela. Mas não coloque tudo de uma vez, porque se ela morrer de repente, todo mundo vai te acusar e você vai ser condenada. Então coloque pouquinho por dia. Mas tem outro detalhe, trate bem a sua sogra, que se você estiver em desarmonia, você será suspeita. Então trate com carinho, amor, para que ninguém desconfie que você está fazendo isso. E ela começou a proceder dessa forma. Passado um mês, mais ou menos, ela foi correndo nesse senhor e falou, pelo amor de Deus, arrume um antídoto, alguma coisa para combater aquele veneno, porque eu não quero que minha sogra morra. Porque agora é uma pessoa maravilhosa, Como é que eu faço? Então ele disse, eu não te dei veneno, eu te dei um chá. Então fique tranquila. E nisso vem a resposta. Quando ela passou a tratar bem a sogra, ela transcendeu o karma, fazendo o bem. Por isso que no livro Humanidades entre o Pecado diz o seguinte, crer na imagem verdadeira, acredite que ela é filha de Deus e pratique o bem. Quando você praticar o bem, você estará transcendendo o karma. Não necessariamente terá que sofrer por aquela situação. Porque o karma, tem o karma positivo e o karma negativo. Tem o karma que você faz pelo seu modo de pensar, quando a pessoa deseja uma coisa ruim para outra pessoa. Por exemplo, tomara que o raio se parta. Muitas pessoas dizem, tomara que o raio parta essa pessoa. Tomara que um bonde atropele. Antigamente se falava isso. Está criando karma pelo pensamento. Muitas pessoas criam karma pelo falar. Quando fala com outra pessoa, magoa o outro. Esse karma de magoar outra pessoa fará com que ela também passe por uma situação semelhante. Por isso que o professor Masaru Taniguchi, ele menciona, se você for tratado friamente por alguém, é porque em algum canto da sua mente você está com esse pensamento. Ou seja, você não está sendo atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Você não está manifestando amor, bondade para todas as pessoas. Portanto, aparece alguém para lhe mostrar, meu amigo, você está com karma negativo. Você não está manifestando amor para outras pessoas. Por esse fato é que você está atraindo uma pessoa que vai lhe tratar friamente. E o caminho para você transcender tudo isso é manifestar o amor, a bondade. Mas não somente pensar na bondade, é praticar o bem, fazer dia a dia, criar o hábito de fazer o bem. Começa em casa, né? Mesmo que seja homem, não custa nada. Varrer, pegar as coisas que estão fora do lugar, arrumar. Não, a empregada faz, mas não custa fazer. Não é melhor fazer aquilo que está ao nosso alcance. Faça alguém feliz, né? Fazer alguém feliz é a melhor coisa que nós podemos fazer. Melhor coisa para nós mesmos. Por isso, nós estamos diante de um espelho. Se você sorrir para o espelho vai sorrir para você também. É um karma. Se você sorrir para as pessoas vão lhe sorrir também. Se você desejar o mal virá para você também. Então, o que fazer? Com sabedoria, sabiamente, a forma de nós vivemos é fazer outro feliz, consequentemente terá o retorno. Nós somos regidos por leis. Por isso, para que nós possamos ser felizes, precisamos agir de acordo com a lei. Por que a caixa d'água é colocada no lugar alto e não no nível da torneira? Porque se ela estiver no nível da torneira, a água não poderá descer. Isto não é a lei da gravidade? Sim, é a lei da matéria. Então nós utilizamos a lei da matéria para obtermos a água normalmente da caixa d'água para que chegue à nossa torneira. Outra lei é a lei da mente. Conhecendo a lei da mente, se nós desejarmos coisa boa, iremos receber coisa boa, então por que não somente desejar, como fazer ações boas? Por esse fato é que nós vamos obtendo esse benefício. A essa prática de fitar com a mente, damos o nome de contemplação. Acreditar na imagem verdadeira do outro significa contemplar a imagem verdadeira do outro. Uma senhora hoje está no mundo espiritual, 1983, ela disse-me
que o único problema que ela não resolveu na Seitonue era o problema que a trouxe para a Seitonue, e era o vício que o filho tinha. O filho era viciado na bebida alcoólica, 20 anos alcoólatra, e ela disse, por mais que eu rezo, faço tudo, leio a sutra, fiz purificação, fiz isso, fiz aquilo, e meu filho continua viciado no álcool. Então, para que ela pudesse entender que o problema não estava no filho, mas na forma como ela via o filho. Quando Cristo disse, conforme cresce assim será, é a mesma coisa que Buda disse quando disse, tudo é projeção da nossa mente. Por isso que a Seitonue transcende o sectarismo religioso e dá vida a todas as religiões. E diz que todas as religiões são luz de Deus que tem a missão de iluminar. E quando as pessoas começarem a compreender, não importa a sua religião, começar a compreender a verdade, todos eles se beneficiarão. E quando nós passarmos a praticar essa verdade, a situação muda, melhora. Então eu disse para essa senhora, para que ela pudesse perceber, fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, para que ela pudesse perceber que o filho continuava nessa situação em decorrência da força mental, da crença que ela tinha em relação ao filho. E quando ela se distraiu, esse fato, esse relato está mencionado no CD chamado O Poder da Oração. E ela, distraída, que eu a distraí falando sobre uma coisa, sobre a outra, sobre o templo, sobre a bolsa, e nessa hora eu perguntei como é o seu filho. Ela disse, eu não entendi a pergunta. Eu falei, eu distraí a senhora e fiz uma pergunta de relâmpago, uma pergunta de imediato, como é o seu filho, para que a senhora percebesse que imagem que a senhora faz do seu filho. Qual a imagem que a senhora faz do seu filho? Que imagem que veio na sua mente? Filho de Deus maravilhoso ou viciado? Ela disse viciado. A senhora acredita que ele é viciado, por isso que ele continua como viciado. Conforme cresce, assim será. Por isso, contemple a imagem verdadeira do seu filho. Veja como filho de Deus. Respeite-o como filho de Deus. A todo momento, a todo instante. Repita 5.000 vezes por dia. Você é filho de Deus, é amável, harmonioso. Filho de Deus, amável, harmonioso, dinâmico, trabalhador. Repita isso 5.000 vezes por dia. E ela assim procedeu. Estou resumindo devido ao tempo. 6º dia o filho foi na casa dela e disse, mãe, não sei porquê, mas não sinto mais vontade de beber. Até essa senhora falecer, faz 3 ou 4 anos que ela faleceu, ela disse, nunca mais o meu filho pôs na boca a bebida alcoólica. Por isso, tudo isso era projeção da mente. Daí, nós vamos perceber que esta frase não é uma mera teoria. Essa prática de fitar a mente, damos o nome de contemplação. Conseguir transformar ou não o outro de inimigo para amigo, de mal para bom, depende da intensidade da contemplação. Até que ponto você acredita nisso? Por esse fato, as práticas da Seitonue não são práticas, pessoas que pensam que praticando 30, 40 vezes por dia, determinada recitação, oração do perdão 30 vezes por dia, não vai resolver o problema. Depende da intensidade, por isso aumenta a dose, aumenta a dose. Aumente a dose, o tempo de você contemplar a imagem verdadeira. Lembro de uma coisa, um fato interessante que aconteceu com a saudosa professora Antônia Matsu. Ela narrou que a neta dela nasceu com um problema muito grave, sem condições de vida. E ela, vendo aquela situação, ela falou, Deus vai salvar a minha neta. E o filho, que era médico, falou, mãe, eu sou médico. Não adianta a senhora ficar pensando dessa forma, eu sou médico, ela não tem condições de vida. E a dona Antônia Matsu disse, vocês médicos olham o físico, mas quem dá vida é Deus. E ela começou a contemplar a imagem verdadeira da neta. Ela ficou 8 horas parada, com os olhos fechados, em posição de oração, contemplando a vida perfeita, a vida imaculada, a vida eterna, a vida inadoecível da neta. Não o corpo carnal da neta,
mas a vida, aquilo que está no âmago do corpo. A vida sublime, a vida perfeita, a vida eterna, que a vida é eterna, inadoecível. 8 horas sem sair do lugar. Nisso ela viu um clarão. Aí terminou a oração. Era a meditação Shinsokan. Passado 10, 15 minutos, o filho, que era médico, telefona para ela e diz: mãe, a menina está fora de perigo. Está o poder da oração de você contemplar a vida, o eu verdadeiro do próximo. Da mesma forma que você contempla o eu verdadeiro do próximo, contemple o seu eu verdadeiro. Você também deve dar esse presente para você em contemplar a sua imagem verdadeira. Na Seichonoye, através desse programa de televisão, muitas pessoas se curaram, muitas pessoas estavam pensando em suicídio, lá do Rio Grande do lá de Recife, perto de Recife, cidade Paulista. Um abraço, pessoal. A moça estava pensando em suicídio, ao assistir o programa, mudou de ideia e passou a colaborar no Seichonoye. Em São Paulo também, pessoas estavam pensando até destruir a família devido à situação financeira da empresa dela, um empresário, mudou de ideia e foi mentalmente pedir perdão para cada filho e para a esposa que ele tinha pensado em matá-lo. Quando passou a assistir, de madrugada ela ia assistir o programa da Seichonoye, mudou de ideia e não cometeu esse crime. Então, a vocês que assistem normalmente esse programa, se puderem, nós não estamos pedindo para nós, mas é para que possamos dar continuidade a esse trabalho e puderem colaborar. No rodapé, você poderá entrar em contato para que a sua contribuição possa ajudar mais e mais pessoas. Não estamos pedindo fortuna, não estamos falando para você dar 10%, não. Mas R$50, o quanto que você puder, para que possamos dar continuidade a esse trabalho de levar avante, de salvar as pessoas. Quando estivemos em Rio de Janeiro, Niterói, uma pessoa se apresentou ao pretor Ariovaldo, e ele mencionou que ele tinha um tumor embaixo do braço, do tamanho de uma laranja, e assistindo ao programa da Seichonoye, esse tumor foi desaparecendo. No dia que nós fomos fazer gravação lá em Niterói, ele mencionou que aquele tumor, que era do tamanho de uma laranja, estava naquele dia tamanho de um grão de arroz. Praticamente desapareceu assistindo o programa da Seichonoye. Então, gostaríamos da sua colaboração. Muito obrigado. Seichonoye e Teleton apresentam Quanto Vale o Tempo? Quanto custa secar uma lágrima? Quanto tempo você dedicaria para secar uma lágrima? A Seichonoye tem um grande respeito pelo trabalho da ACD, que há 62 anos trabalha nessa área social, e nós também realizamos esse trabalho social. E poder ser parceiros nessa obra é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos na Seichonoye que todos somos filhos de Deus, somos filhos de um único Pai. E esse Pai é a manifestação do amor nessa face da terra. E viver o amor é manifestar Deus aqui na face da terra. Então, nada mais maravilhoso do que a Seichonoye ser parceira com a ACD nesse trabalho do Teleton. Quanto vale um sorriso? Muito obrigado, amigos da Seichonoye. Eu tenho certeza que a doação de vocês para todas as crianças da ACD, não só para mim, para Maria Clara, mas para todos, tem sido muito, muito, muito mesmo importante. Obrigado. Quanto tempo você disporia para fazer alguém sorrir? De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para realizar
a atual possibilidade. Faça a sua doação. Quando a família Seitonê se move, o mundo se transforma. Informe-se pelo telefone 0 operadora 11 50 14 22 73 ou ainda pelo site www.sni.org.br/Teleton. Seitonê e Teleton. Doe um tempo mais feliz. O que devo fazer para ter um relacionamento mais harmonioso com os colegas de trabalho? Essa pergunta pega muita gente, não é? E foi enviada por um amigo do nosso programa e quem responde é o preletor Heitor Miyazaki, convidado do preletor Enio Masaki Hara no quadro de perguntas e respostas. Lembrando que se você tem alguma dúvida, você pode encaminhá-la para o e-mail tv@sni.org.br. Estamos aguardando a sua pergunta, agora vamos para a resposta de hoje. Muito obrigado, é o professor Heitor Miyazaki aqui no quadro de perguntas e respostas. Tudo bem, professor? Tudo bem, Nil? Muito obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado. E as pescarias? Precisamos pescar. Vamos pescar. Puxa vida, né? Vamos marcar uma aí. Com certeza. O que devo fazer para ter um relacionamento mais harmonioso com os meus colegas de trabalho, professor? Começa em casa. Antes de sair de casa, ao invés de pensar, vou ter que suportar aqueles caras, você não pense dessa forma, não fale aqueles caras. Eles são grandes amigos, somos grandes amigos. Segundo detalhe, não os critique nem em pensamento. Se você ficar com pensamento crítico, se ficar julgando, criticando, na hora você não vai conseguir se harmonizar. Então agradece antes de sair de casa, um por um, experimente agradecer, citando nome por nome 20 vezes cada um. Obrigado, fulano, obrigado, obrigado. Somos grandes amigos, obrigado, obrigado. Fulano, obrigado. Enquanto vai trabalhando, enquanto vai dirigindo, enquanto vai caminhando, obrigado, obrigado, obrigado. Tudo em perfeita harmonia. Muito obrigado, fulano, muito obrigado, Cicano, muito obrigado, Beltrano, muito obrigado, 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 obrigado. Estamos em perfeita harmonia, muito obrigado. E veja como vai mudar o ambiente no trabalho. Porque mentalmente você já está em harmonia. Não adianta pensar que vai se harmonizar na hora, se mentalmente você está em conflito. Então começa em casa, na sua mente. Aí fica tudo em harmonia. Para quem tem 2 horas até o trabalho, é uma boa oportunidade para ir agradecendo. Agradecendo, e a situação muda. E a empresa, ocorre o aumento da produtividade também. E quando chegar lá no trabalho, professor, tem alguma ação nesse sentido também? Não? Vai e conversa com as pessoas, ou melhor ficar só aguardando? Ação muito boa, boa pergunta. Ação é cumprimentar os colegas, olhar nos olhos, sorrir, né? Procurar sempre ajudar o próximo. Quem quiser, ou quem deseja, o professor Marcelo Taniguchi diz, quem deseja ter bons amigos, faça alguma coisa em prol desse amigo, não fique pensando só em receber, faça alguma coisa que possa deixar o outro feliz, aí você vai conquistar grandes amigos. Então, da mesma forma, no seu trabalho, se perceber que alguém está em apuros e você está com o trabalho em dia, se ofereça para ajudá-lo. E aí, esse é o momento, o caminho, o primeiro caminho. Não é? Muito obrigado, professor Heitor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sabe como nós sentimos no final de mais essa edição? Homenageados por você. Isso mesmo. Muito obrigado por nos honrar ao assistir mais um programa Seitonê, um modo feliz de viver. Sabe aqueles dias em que você deseja pegar um caminho só de ida para nunca mais voltar? Se hoje é um deles, aproveite para sentir-se melhor em nosso momento de oração, agradecendo como sempre a sua companhia. Muito, muito obrigada. Oração para eliminar a tensão mental. Deus é meu Pai e está presente em todas as partes do universo. Aonde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, Deus está comigo e me protege. Deus é vida infinita que flui constantemente para dentro de mim e faz com que eu tenha saúde. Estou sempre envolvido pelo amor de Deus e por isso minha mente está sempre em paz, plena de confiança. Muito obrigado.